O Roda de Conversa recebe o professor Paulo Henrique Santos Fonseca, diretor estadual do Sindiúti e coordenador do Departamento de Comunicação do sindicato, a jornalista Rafaela Dota, do jornal Brasil de Fato, e a professora da UFMG, Analise Silva, coordenadora do Fórum Mineiro da EJA, Educação de Jovens e Adultos, para falar sobre a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Analise, o que é a Base Comum Nacional Curricular? A Base Nacional Comum Curricular é uma proposta que está colocada a partir do que vem trazendo a LDB e do que vem trazendo o Plano Nacional de Educação. Portanto, não é algo que surge de agora. Discutir currículo é sempre uma disputa de ideias, de concepções, de se pensar o que é que deve conter este currículo, qual que deve ser a extensão dele, quais ênfases, quais disciplinas, quais conhecimentos devem ser reconhecidos e quais conhecimentos devem ser secundarizados. Então, quando a gente fala de Base Nacional Comum Curricular, nós estamos falando de uma coisa que está prevista em lei e que, de acordo com o próprio Plano Nacional de Educação, precisa ser construída a partir da participação ampla da população, já que nós estamos falando de um direito previsto na Constituição Federal, que é o direito à educação. Essa Base Nacional Comum Curricular está sendo imposta, de cima para baixo, sem levar em consideração o acúmulo histórico aí das nossas conferências, das nossas discussões entre os educadores em todo o país, e nós discordamos, da forma que vem sendo tentado implementar. Por isso, a importância de hoje a gente está fazendo esse debate, com a sociedade, para discutir qual educação nós queremos. Eu queria que você, uma professora com o gabarito que tem, de quase 30 anos na escola básica, no chão da escola lá, formando nossos filhos, como é que é isso? É importante o português e a matemática somente? Primeiro, pensar a questão de que o que é fundamental é o português e a matemática é algo que coloca a discussão num patamar de pensar uma escola para pobres e uma escola para ricos. Por que isso? Porque quem de nós nunca ouviu alguém dizer assim: não precisa aprofundar na matemática porque esse menino vai ser cobrador de ônibus. Ou não precisa aprofundar no português porque esta menina vai ser empregada doméstica. É daí que vem a ideia de que o português e a matemática são o suficiente. E mesmo assim é fundamental a gente conseguir compreender, pensar mesmo, o que vai ficar de fora. O que não vai ser trabalhado, inclusive no português e na matemática. Como você mesma já disse, Vera, o quantitativo de horas, ele é reduzido. Então, o que fica de fora da língua portuguesa? O que fica de fora de matemática? O que se está considerando que não é fundamental, que não é conhecimento que foi construído pelo ser humano até aqui, por meio da ciência, e que as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos adultos, nossos idosos não vão precisar deste conhecimento. Quem é que define isso? Quem é que define quem vai precisar de qual conhecimento? Os meus filhos podem estudar numa escola privada e mesmo se essa escola privada estiver trabalhando com eles português e matemática, eu posso colocá-los no cursinho de inglês. Eu posso colocá-los no curso técnico. Só que o filho do trabalhador assalariado não vai ter essa condição. Então, o que essa BNCC vem fazer é lacunar, é aumentar mais ainda a situação de desigualdade social que a gente tem nesse país. Pensa aí a escola em que você estudou, a escola que seu filho estuda, seu sobrinho, seu primo. Pensa aí, a escola do seu filho. Tenta pensar aqui junto comigo. Olha só. Essa escola é uma escola de periferia, é uma escola de bairro, é uma escola pública. E essa escola vai precisar ofertar, ela tem que fazer 3 itinerários, tá? Até 3 itinerários dentro dos 5 que são propostos. Conta pra mim, qual é a escola pública
de periferia, de bairro, que não vai querer que se tenha a formação técnica e profissional. Alguém conhece alguma? Que vai dizer, não precisa trazer o nível técnico para cá. Nós estamos num momento de desemprego, de recessão, Exatamente. um salário que não pode aumentar, porque senão, segundo os parlamentares, segundo o Congresso Nacional, isso vai quebrar o país. Quem é que não quer que seu filho faça um curso técnico e profissional? Até porque isso, Annalise, é sobrevivência. Exatamente. É uma condição para essa pessoa Exatamente. continuar viva. Então, vamos continuar pensando aqui. Olha só, Vera. Tirou uma então já, né? Porque formação técnico profissional todo mundo quer, não é isso? Isso. Quais são as outras duas que sobram? Quem é? Vamos pensar aqui bem de verdade, tá, Sim. gente? Com todo o amor que nós temos pelas discussões filosóficas, pelas discussões sociológicas, pela questão da geografia, da história, da ciência, né? Da física. Vamos pensar aqui. Quem é que vai dizer que não é para ter linguagens, ou seja, língua portuguesa, língua estrangeira e suas tecnologias, que não é para ter matemática e suas tecnologias? Quem é que vai falar isso na escola? Ninguém. Portanto, gente, ciência da natureza, ciências humanas, sociais e aplicadas vai estar de fora. Então, quando o governo federal diz assim, não é verdade que nós estamos retirando, é verdade que estamos retirando. E tem a questão da terceirização irrestrita hoje, né? Então não é mais necessário você ter um professor da rede ali, né? Pode contratar uma empresa, né, para fazer esse tipo de trabalho, né? O que agrava mais a situação, né? Vamos lembrar que em 1964 nós tivemos um golpe militar que retirou, né, a filosofia e a sociologia do nosso currículo. Infelizmente, agora com o golpe de 2016, né, a história se repete como tragédia. Na prática, né, retirando, né, conteúdos aí dos nossos estudantes. Você acha que ela pretende com isso tudo também tirar o professor da sala de aula? Nós vamos passar pelo aprofundamento de algo que já vem acontecendo há algum tempo, que é o fato de que o professor de uma disciplina fica autorizado a ministrar outra disciplina. Então, eu sou professora de história e por isso passo a poder ministrar geografia. Ou em casos que a gente já tem notícia de várias redes, situações mais graves ainda, em que a minha formação é matemática, mas eu leciono geografia também. Afinal de contas, existem gráficos em geografia. E as coisas vão sendo levadas como de uma forma não séria, de uma forma que desprestigia, que faz com que cada vez mais a juventude pobre, a juventude filha dos trabalhadores deste país, se distancie de quais são os objetivos de estar na escola. É mais um braço que se estende para impedir que os filhos da classe trabalhadora cheguem aos espaços de liderança nesse país. É essa que é a proposta, porque se você não teve um ensino médio que te proporciona a responder às questões que são elaboradas no Enem, como é que você vai ser aprovado na educação superior? Em especial na educação superior pública. Então, o que fica reservado para você? Fica reservado para você aquela escola em que você paga meio salário mínimo por mês. Ou seja, de novo você vai para a iniciativa privada, de novo você vai ter uma formação que não é uma formação de excelência, porque se fosse uma formação de excelência, os próprios órgãos do governo estariam dizendo que estas faculdades privadas são de excelência e elas não são, nós sabemos disso, tá? Então, mais uma vez, você vai ter um estudo que é um estudo aligerado, que é um estudo que foi diminuído, que é um estudo que é especificamente para quem vai fazer o quê? Para quem vai ser o empregado daqueles que serão os patrões. Queria te pedir uma explicação, Annalise, que é sobre isso da privatização do ensino. Quando a gente fala da privatização do ensino, quer dizer que vão ser construídas escolas privadas e que essa vai ser a alternativa, como você falou, ou quer dizer que a gente vai
ter que começar a pagar a mensalidade, por exemplo, dentro de uma escola pública. Dá para se perceber que a proposta é que a gente comece, sim, a pagar a educação pública. Aqui a educação pública vá cada vez mais convergindo para ser um espaço onde seja possível se compreender a educação como mercadoria.